Oi princesas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho fazendo as unhas. Então eu aqui uso os preparadores da Volia, eu uso o Desidrate, o primer ácido e o gel base. Ali tá invertida a ordem, né? Eu uso ao contrário, né? O Desidrate, aí o primer ácido e depois o primer e o gel base, tá? As unhas já estavam preparadas, então eu já apliquei o gel base para aderir à fibra, tá bom? Ali tem um pouquinho dos produtos que eu uso da Volia, né? E aí eu venho passando toda a camadinha do gel base em cima do gel base que já estava seco em 60 segundos na cabine. Passei mais um pouquinho para aderir à fibra mesmo, tá? Porque o gel base é mais ralinho e é melhor para aderir à fibra. A fibra também é da Volia, tá? E ela é bem fininha e é boa de usar e ela já estava preparadinha. Eu não coloquei a caixinha ali para mostrar. Depois disso que eu venho aplicando a fibra, toda bonitinha, selando ela, posicionando ela no lugar. Não se esqueça que a fibra tem que ir de uma lateral até a outra, preenchendo todos os cantinhos para não dar dentinhos, tá? Então, essa parte faltou um pouquinho de fibra ali nos cantinhos e eu tava ajeitando. Depois eu levo 60 segundos para a cabine, para o gel secar, e aqui eu venho cortando a fibra depois, né, depois de 60 segundos na cabine, venho alinhando ela, deixando no tamanho que eu quero, deixando ela totalmente reta, bem alinhadinha, a fibra já tá bem preparadinha. Eu uso esse molde de papel para ver o tamanho da unha, o tamanho que eu quero, então ali eu analiso, vejo o tamanho certinho e vou cortando. Princesas, aqui eu uso o Classic Crystal da Volia para fazer a pré-curvatura. E aqui eu venho selando, já tá nesse potinho, né, o gel da Volia. Então eu venho selando com Classic Crystal toda a fibra, não deixando nenhuma fibra aí desidratada, para selar, para não ter quebra na hora da pré-curvatura. Aqui eu saí um pouquinho da câmera, me desculpa. Eu venho selando toda ela, mexendo para um lado, para o outro, para deixar ela bem seladinha, essa fibra, para deixar ela bem hidratada.
Eu hidrato a minha fibra por cima e por baixo, deixando um pouquinho mais de gel concentrado embaixo para mim fazer um ponto de tensão invertido, para dar mais resistência na minha fibra. Assim também ela hidrata bem melhor, hidratando em cima e embaixo. Levo por 3 segundos na cabine, porque depois a minha fibra trinca, porque eu faço um ponto de tensão embaixo. 3 segundos na cabine e eu faço a minha pré-curvatura. Eu venho curvando, eu vou fazer uma bailarina, então eu venho curvando mais a ponta do que a estrutura dela. Deixo o meu esqueleto bem curvadinho, bem bonitinho. Depois da cabine, depois de fazer a pré-curvatura, eu coloco a presilha, deixando bem mais apertadinho na ponta, porque é uma bailarina, e levo para a cabine por 60 segundos. Depois da cabine, depois de voltar da cabine por 60 segundos, eu tiro da cabine e eu passo PrEP ou álcool, tanto faz, para mim tirar a goma do gel. Tirando a goma do gel, eu vou fazer um pré-acabamento. Eu tiro toda a gominha para mim começar um lixamento, para tirar a marcação da minha fibra. Aqui eu estou usando o PrEP da Volia, mas também pode ser o álcool, o isopropílico, o álcool normal, porque é só para tirar a goma. Aqui com a minha lixa manual, eu vou tirando toda essa marcaçãozinha da fibra com delicadeza, para não dar dente na minha fibra. É só para tirar a marcação e fazer um pré-acabamento no meu esqueleto, deixando ele super alinhadinho e bonitinho, para facilitar na hora do ponto de tensão. Depois eu venho com o meu Classic Nude, né, da Volia, pra mim fazer meu ponto de tensão. O meu Classic Nude... eu venho passando gel base também, depois do meu lixamento. Eu venho passando o gel base ali, pra selar toda a minha estrutura e não deixar marcações. Levo pra cabine por 60 segundos, deixando tudo bonitinho, né? Ali escorreu um pouquinho. E eu limpo antes de ir pra cabine, então. Agora eu venho utilizando o Classic Nude da Volia
para que possa fazer o ponto de tensão. O meu Classic Nude tá em outro potinho, eu esqueci de mostrar para vocês, e eu vou utilizar ele para fazer meu ponto de tensão. Eu pego uma pérola de gel e vou fazendo meu pontozinho de tensão. Ponto de tensão prontinho, eu levo 60 segundos para a cabine e depois vamos começar o nosso lixamento. Eu faço 2 vezes 60 segundos sem presilha e depois 60 segundos com presilha. Aí aqui eu venho tirando a gominha do meu gel com o prep. E vamos para o nosso acabamento manual, lixamento de ponta e lateral, e depois eu faço na broca o restante.
O lixamento na broca, eu uso uma broca fininha para mim poder fazer a ponta dela, né, a curvatura por dentro. E agora venho usando uma outra broca para mim poder fazer o nivelamento da área da cutícula, para deixar aquele nivelamento bem bonitinho para quando no retorno voltar perfeita essa unha. Também faço um acabamentozinho nela, na unha inteira, na estrutura, e para ela ficar bem bonitinha. E agora eu já tinha finalizado com a lixa buffer e tudo, e vamos para o top coat. Nesse momento eu estava sem o top coat da Volia porque acabou, mas eu usei o top coat da Alien Color, que também é bom. Ele é bem fininho e deixa super brilhosa a unha. Eu gostei bastante, foi um teste e eu tava testando esse top coat e eu gostei. E ele também é o mesmo valor da Volia, não vejo diferença, mas como eu gosto bastante da Volia, eu acabo usando mais o da Volia. E aí eu selo toda a estrutura com o top coat da Alien Color. Deixo essa estrutura bem lisinha para o top coat, né? Deixo ele bem lisinho, bem niveladinho. Olha que unha linda. Estou um pouquinho fora da câmera porque não estou acostumada. Mas daqui a pouco eu acerto ali, vocês vão ver que tá bem lindo, tá bem bonita essa estrutura. Já estou finalizando a outra também, que faltou, né, finalizar. Ela não estava totalmente pronta. Ela só estava lixada, né. E olha que unha linda. Agora eu levo 60 segundos pra cabine. E um beijo!